O ano de 2025 foi um ano de acerto de contas, um fechamento de ciclos. 2026 é o ano da ignição, o ano do cavalo de fogo, um símbolo de ímpeto, rebeldia e mudança imparável. Sistemas centralizados entram em estrutura de poder e estruturas abertas desabam. Enquanto as ruas esquentam, o céu também pode esquentar. As previsões apontam para um aumento de fenômenos extraterrestres, novas experiências de contato e uma mudança na relação entre a humanidade e o cosmos. Isso não é apenas uma mudança política, trata-se de uma transformação sistêmica. A questão não é se a mudança vai acontecer, a questão é o que sobrevive ao fogo. É com grande prazer que eu dou as boas-vindas a Brad Johnson. Bem-vindo, Brad. Eu quero passar a palavra para você. Muito obrigado, Michael. Eu agradeço. Obrigado a todos por estarem aqui. É uma grande honra. Estou muito feliz por participar desse webinário hoje. E, na verdade, o que eu vou abordar é o impulso que se espera para 2026. Portanto, haverá uma combinação de duas mídias diferentes nessa interação. A primeira coisa que eu farei será uma apresentação em PowerPoint e de vez em quando eu vou ao quadro branco para explicar com mais detalhes alguns tópicos que discutiremos juntos. Então, para começar, eu vou prosseguir com a apresentação. Esse é o ano de 2026, o ano da revolução, explorando previsões e sinais de contato extraterrestre. Portanto, mais uma vez, tudo o que eu vou compartilhar aqui hoje veio da minha intuição. O número 2 surgiu através do estudo da numerologia, algo que eu venho explorando há bastante tempo, e também com a astrologia chinesa. Não tanto a astrologia védica ou ocidental, mas analisando também a astrologia chinesa para certos assuntos. Então, vamos analisar um pouco mais a fundo certas coisas que parecem estar se manifestando em 2026. O que representa um momento de grande impulso. Então, vamos explorar isso. Também vamos analisar algumas atualizações relacionadas aos fenômenos de 2026. E, novamente, como eu tenho apenas 1 hora, farei o meu melhor para resumir tudo nesse tempo. Então, vamos começar aqui com o primeiro slide. Então, o primeiro slide aqui fala sobre o momento da humanidade em 2026. E eu vou ler algumas das anotações em tópicos aqui. Estamos, portanto, entrando em um ano universal. Então, o que isso significa? Quando entramos num período de 1 ano, se estivermos analisando o ano de 2026, na numerologia pitagórica, nós faríamos um cálculo simples. 2 mais 2 é 4. 4 mais 6 é 10. E claro, na numerologia nós tiramos o 0 e o resultado é o ano 1. Então, sendo um ano universal, o que isso significa? Isso representa novos começos, isso representa novas oportunidades, isso representa toda a ideia de um novo começo. Onde estamos agora, esse foi um ano, o ano de 2025 foi um ano de 9 anos universais. O número 9 representa o momento do acerto de contas, é a ideia de encerramentos, são combinações, é ver as coisas com base em tudo o que acumulamos nos últimos 9 anos e constatar exatamente o que resultou disso.
o que significa que você não está realmente vendo nada de novo em 9 anos. O que você está vendo é tudo culminando num único evento. Não é hora de introduzir novos sistemas, não é hora de introduzir novas ideias, novas inovações. Mas esse é o momento para 2026, porque 2026 torna essa etapa possível ao ter um ano universal. Assim, entrando em um ano universal na astrologia chinesa, 2026 é o ano do cavalo de fogo, força imparável, independência sobre o medo, oposição e superação da autoridade corrupta, rebeldia liderada pela juventude. E é exatamente isso que veremos. Mas em 2026, o ano que estamos vendo agora, o ano que vimos, 2025, foram protestos, pessoas começando a se unir, fazer com que as suas vozes fossem ouvidas. 2026 é um jogo completamente diferente. Não se trata apenas de protestos, mas de pessoas que mantêm firmes e orgulhosas. Veremos em muitas cidades diferentes, em muitos países diferentes, em todo o mundo, pessoas se levantando aos milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, até mesmo aos milhões, que agora estão basicamente buscando derrubar as barreiras. As barreiras de autoridade estabelecidas. Significa que os globalistas, por assim dizer, terão muito trabalho pela frente em 2026, porque as pessoas começarão a sair às ruas em centenas de milhares, talvez até em milhões, exigindo mudanças, pois haverá muito mais revelações. Em 2026, haverá muito mais denúncias de irregularidades. Veremos muito mais do caso Epstein começar a se concretizar. Mais do que isso, quando se trata de tráfico de pequenos, quando se trata de cartéis, quando se trata de planos para implementar identidades digitais, quando se trata de todas essas táticas de repressão, nenhuma delas vai funcionar. Todas elas vão se dissolver. E estão se dissolvendo porque o povo não pode mais ser enganado. Portanto, estamos falando de independência em meio ao medo, oposição e superação da autoridade corrupta. E como eu disse, rebeldia liderada pela juventude. Então, quem serão os líderes por trás disso? Isso é algo que eu previa há alguns anos. Eu disse que os jovens da terra serão os novos inovadores que se unirão e impulsionarão novas tecnologias, novas reformas e mudanças que dissolverão os sistemas centralizados. Na verdade, com a descentralização que parece estar se consolidando nos próximos anos, isso vai se tornar algo mais jovem. Isso é algo que alguém vinha compartilhando por volta de 2019, então quando chegarmos a meados da década de 2020, percebemos que o movimento jovem seria tão poderoso que seriam eles que iriam derrubar as portas desses globalistas centralizados. São eles que vão acabar com os sistemas, porque já não aguentam mais. Eles são jovens, são inovadores, eles são intuitivos, eles estão determinados para que os jovens, a juventude, sejam os que poderão desenvolver novas tecnologias. Eles serão inovadores. Mesmo se olharmos para muitas das novas empresas que estão surgindo agora, elas são impulsionadas pelos jovens. É a juventude que é a chama. Grande parte da essência do cavalo de fogo de 2026 virá dos jovens, não vai vir dos veteranos. Os idosos ainda são muito programados, mas mesmo que trabalhem juntos em grande número, são os jovens que representam a revolução.
serão os jovens da geração Z. Estamos observando as novas crianças que estão chegando ao planeta. Eles são o futuro. São eles que vão construir tecnologias incríveis. Vocês querem medbeds? Bom, isso virá da geração Z. Isso virá dos jovens. E nós falaremos sobre medbeds mais tarde, pois eles ainda estão em desenvolvimento. Eles ainda não foram apresentados ao público. E ainda demora um pouco, mas eles vão começar a aparecer e nós falaremos sobre isso daqui a pouco. É de se esperar que cidades em todo o planeta realizem protestos em massa e exijam fechamento de municípios e governos. Como eu mencionei há alguns anos, é comum vermos uma paralisação do governo nos Estados Unidos. Vai haver uma paralisação do governo. E claro, isso de fato em 2025 isso se tornou realidade. Tem mais de onde veio isso. Haverá mais situações como aqui estamos vendo na Itália. A Itália está passando por uma paralisação do governo. O México também vai seguir nessa direção. O Reino Unido está caminhando nessa direção. A Alemanha está caminhando nessa direção. A Austrália está caminhando nessa direção. Talvez até mesmo a Suíça. É possível até que o Japão siga nessa direção prevista, muito em breve, onde nós veremos a ideia de paralisação do governo como forma de reorientar os sistemas, desmantelando os antigos sistemas centralizados e introduzindo novas transformações em sistemas descentralizados. Porque esse é o futuro. Como isso se parece quando analisamos a ideia de descentralização? Eu vou explicar. Melhor a natureza dos sistemas descentralizados. Tudo funcionará através de uma rede. Seu dinheiro vai circular por meio de uma rede. Sua formação será realizada por meio de uma rede. Seu transporte funcionará através de uma rede. Como você paga suas contas, como você compra mantimentos, como você consegue visitar outros lugares ao redor do mundo, serão todas redes descentralizadas de código aberto. Há algum tempo eu venho observando a ideia do que é conhecido como terminal universal, que um terminal universal estará presente em muitas lojas de departamento, em muitos tipos diferentes de lojas, até mesmo algo que representaria uma versão online disso, onde esse terminal teria acesso a todos os diferentes tipos de sistemas financeiros. Existe moeda fiduciária, existe moeda Bitcoin, existem criptomoedas de diferentes tipos e você poderá usar um terminal universal para pagar por qualquer coisa que deseja, com o tipo específico de moeda que você quiser. E isso já está chegando. Então, a ideia do sistema de moeda fiduciária começará a perder força. Já não é aquela garra afiada que tenta penetrar em tudo. Ela vai ficar como um líquido e isso vai desaparecer muito rapidamente. Nós vamos continuar com o slide. Então, como eu disse, espere que cidades em todo o planeta realizem protestos em massa e exijam o fechamento de cidades e governos. Líderes corruptos serão destituídos e uma nova liderança será exigida. Então, tudo que se relaciona a líderes que constantemente fazem essas falsas promessas vai acabar sendo exposto, certo? Assim como vemos aqui no Reino Unido, ele está basicamente prestes a ser deposto. O Reino Unido vai passar por um período basicamente sem liderança em 2026. É possível que não haja um líder nomeado, à medida que
as coisas comecem a desmoronar ao seu redor. A identidade digital enfrentará tanta oposição que tudo relacionado ao governo no Reino Unido provavelmente levará a um estado de paralisação. Eles estão tremendo de medo agora, porque ninguém está se arriscando. As pessoas se recusarão a trabalhar, as pessoas se recusarão a alimentar as corporações. E isso é algo que eu recomendo a todos em breve. Eu diria que mesmo agora, se você puder parar de alimentar as corporações, não compre no Walmart, não compre em nenhuma loja de departamentos grandes em particular. Em vez disso, apoie os pequenos comércios locais, apoie os mercadinhos que você encontra. Comece a trabalhar dessa maneira, valorize o que é local, encontre aqui pessoas que se preocupam mais com a comunidade, comece a apoiá-los, o que significa que você está reduzindo significativamente a sua cooperação com essas grandes corporações. O Walmart vai conseguir, qualquer uma dessas grandes corporações, seja lá o que for, e você está trabalhando para não apoiar as grandes corporações, você tem que dizer não. Eles vão estar fora daqui. Eu vou trabalhar com a galera local. Vou trabalhar com as comunidades, com os pequenos mercados. É assim que eu vou conseguir meus produtos. Quando eu for comprar comida, eu vou aos mercadinhos locais, às barraquinhas de comida locais. Eu vou começar uma horta ou uma horta comunitária. E é isso que vai te ajudar. E principalmente quando muita gente apoiar isso, o que vai acontecer? Vai haver uma grande integração de pessoas que vão dizer: não vamos mais alimentar as grandes corporações. Eles estão... Quando qualquer coisa que representa a loja de departamentos, qualquer coisa que represente um aspecto corporativo, isso pode até representar a Amazon. Não vamos apoiá-los, porque eles não têm os melhores interesses em mente. Tudo que lhes interessa é ganhar cada vez mais dinheiro, basicamente tentar criar cada vez mais controle centralizado. Então eu não vou apoiá-los, certo? Não apoio essas corporações e eu vou deixá-las falir. E nós vamos apoiar as pessoas locais, nós vamos apoiar a comunidade, nós vamos apoiar os pequenos negócios. É assim que se faz a diferença, é assim que se consegue criar uma grande mudança. E acreditem em mim, as pessoas que estiverem nas ruas vão apoiar as pequenas lojas familiares, elas vão apoiar as comunidades, elas não vão apoiar o grande irmão, elas não vão apoiar as grandes empresas de tecnologia, elas não vão apoiar as grandes lojas de departamento, as grandes corporações. Vai ser um período de sério declínio. As pessoas vão se recusar a trabalhar e as economias vão oscilar. Então, onde quer que a pandemia esteja sendo sentida, em qualquer grande cidade ou em qualquer grande país, nós veremos muitas pessoas assim, tipo, eu não vou trabalhar, porque eles vão tentar implementar essas identidades digitais numa escala muito maior. E é isso que as pessoas vão dizer: esquece, não vamos transformar isso numa doença 19 com identidade digital. Eu não vou fazer isso uma segunda vez. Então, eu vou me recusar a apoiar qualquer corporação. Elas estão acabadas. Eu vou apoiar o pequeno empresário. Os regimes vão mudar à medida que os procedimentos de fiscalização forem contestados e dissolvidos. Então, novamente, nós estamos analisando a questão dos políticos, e o que nós veremos também é que nós teremos
os vermelhos e os azuis, a esquerda e a direita, basicamente tentando se unir e encontrar ideias. E elas são completamente contraditórias. Sistema centralizado antiquado, como sempre fazem. Mas nós veremos como eles estão em conluio uns com os outros. E isso levará as pessoas a ficarem com raiva, o que levará a essa revolução específica que acontecerá em todo o planeta. Em muitas grandes cidades, em muitos países diferentes, isso vai acontecer, mas vamos em frente. A grande mídia em 2026, eles não têm mais relevância nenhuma mesmo, e é verdade, mas ainda vamos analisar isso. Eles vão tentar encobrir tudo o que está acontecendo, se recusando a mostrar a revolução se desenrolando, porque a grande mídia é a plataforma para as pessoas comuns, é a plataforma para os incautos. E ainda existem muitos deles por aí. Eles vão sentir a pressão e serão forçados a compartilhar parte disso. Então, quando você vê várias cidades e países diferentes em todo o planeta se levantando e fazendo isso, a grande mídia vai fazer de tudo para virar a câmera para outro lado. Entende? Eles não vão tentar filmar as pessoas que estão saindo às ruas aos milhões, se opondo à retórica do governo, se opondo ao que o seu líder está tentando planejar. Você tem que lembrar que, se não pegar a identidade digital, você não vai conseguir se vestir, você não vai conseguir ir trabalhar, etc. Então é aqui que milhões de pessoas vão se manifestar contra a identidade digital, entende? Essa é basicamente a gota d'água, e é isso que nós estamos vendo. A grande mídia fará de tudo para não cobrir o assunto, mas a repercussão vai crescer, e conforme cresce, eles vão se voltar contra os seus antigos investidores, à medida que a verdade for exposta e os roteiros mudarem, porque eles terão que compartilhar parte da história, e será inevitável. Todo mundo vai estar falando sobre isso, e se você não falar sobre isso, cada vez mais pessoas não vão te assistir. E agora nós vemos seus índices de audiência já baixos diminuírem ainda mais. Se eles quiserem exibir algumas informações específicas, precisam mostrar parte dela, entende? Mas isso é o que eu também tenho visto em grande parte da grande mídia. Muitos dos seus chefes vão se voltar contra eles. Seus chefes serão expostos, e isso se tornará inegável, e eles terão que se voltar contra eles, porque agora começarão a ter novos investidores. Novos investidores criarão novos roteiros, e esses novos roteiros serão baseados em expor os responsáveis. Isso é o que a pessoa fez, agora vamos expô-la, e assim por diante. Então, novas histórias, ou melhor, novas histórias para justificar a exposição dos líderes, mas apenas para entender a visão dos seus investidores. Novamente, eles ainda estão servindo a ideia dos novos roteiristas, mas mesmo assim, haverá uma mudança na retórica. As mídias sociais dominam, as mídias sociais mostram a verdade, e mais pessoas deixarão de assistir a TV, incluindo pessoas que antes eram consideradas normais, simplesmente desligarão a CNN, desligarão a BBC, irão para as mídias sociais. Por meio delas, verão o que está acontecendo com essa revolução. Isso vai acontecer em vários países, até mesmo muitas das grandes redes sociais vão tentar censurá-las, mas haverá maneiras de contornar isso. Assim como nós vimos o que aconteceu no Reino Unido, que se transformou em algo como um festival de música de 24 horas. Você digita essas palavras-chave e consegue ver exatamente o que está acontecendo no Reino Unido, ou na Itália, ou no México, e assim por diante.
Os Estados Unidos serão atingidos por isso. Eles serão atingidos por protestos massivos ao mesmo tempo. Não imediatamente, mas isso vai acontecer. E grandes protestos acontecerão ao mesmo tempo. A grande mídia ficará severamente debilitada em 2026. A mídia tradicional é quase como se a energia dela estivesse sendo drenada. Todas as barreiras que eles estão construindo estão simplesmente desmoronando. É como se você pegasse uma bola de demolição gigante e derrubasse todas as suas estruturas. Eles vão sofrer muito com a debilitação do cavalo de fogo em 2026. Vão ser ridicularizados ainda mais. Então é isso que você pode esperar da grande mídia. É quase como um acerto de contas acontecendo junto com eles. E como eu disse, as mídias sociais vão dominar. Essas serão as notícias que as pessoas vão querer assistir. Elas não se importam com a grande mídia. Ou a grande mídia se reinventa, ou se torna como as mídias sociais, ou não vai sobreviver. Qualquer coisa centralizada não vai sobreviver nos próximos anos. Qualquer coisa de natureza centralizada vai morrer. Então, novamente, é aqui que nós estamos caminhando para a descentralização. A descentralização é o caminho, e à medida que nós entramos na década de 2030, começaremos a ver isso. Veremos muito mais descentralização. Como eu disse, esse terminal universal, tudo realmente vai pegar a natureza da web e transformá-la em um novo patamar, onde tudo o que representa a vida cotidiana será acessada por meio de terminais, computadores, celulares. E nós já estamos começando a ver isso, mas isso está levando à descentralização, a um novo nível. Até mesmo a ideia de conseguir um emprego, fazer trabalho voluntário, seja o que for, tudo está migrando para uma plataforma maior. Tudo será descentralizado. O que significa que haverá muitas mudanças nas medidas de segurança, o que levará a medidas descentralizadas muito mais seguras, porque muitas dessas coisas específicas relacionadas à vigilância se tornarão inúteis com a nova infraestrutura que será criada. Isso significa que haverá provas de que a ideia de segurança e a vigilância será anulada quando entrarmos nesses sistemas descentralizados. Então, novamente, esse momento também está chegando. Portanto, a grande mídia estará severamente debilitada em 2026. Deixa apenas eu garantir que eu estou prestando atenção ao tempo. Vamos falar sobre os mercados financeiros em 2026. E não se preocupem. Em breve teremos mais revelações extraterrestres, mas eu quero mostrar isso porque é muito importante. Essa é a força vital dos sistemas humanos. Então, olha para os mercados financeiros em 2026. No caso das criptomoedas, o Bitcoin passará por um ano volátil, pois nasceu no ano do rato. Então, o rato, nesse sentido, representa 2008, também representa janeiro de 2009, e é exatamente aí que o rato entra em cena na astrologia chinesa. Janeiro de 2009 também inclui o ano do rato, e isso é quando o Bitcoin foi fundado, no início de janeiro de 2009, o ano do rato. O rato e o cavalo são inimigos mortais. Eles se odeiam. Então, considerando a natureza do Bitcoin sendo um rato, o cavalo vai persegui-lo e vai esmagá-lo. Isso significa que o Bitcoin basicamente será esmagado. Mas isso não significa que todas as criptomoedas passarão por uma experiência ruim. Muito pelo contrário.
o Bitcoin ficará bastante debilitado em 2026. Mas aí você olha para o Ethereum. O Ethereum tem um forte ímpeto de sucesso em 2026, já que foi fundado no ano da cabra. A cabra e o cavalo são amigos secretos. Eles não contam para ninguém, mas é como se dissessem: ei, cavalo, como tá indo? Ei, cabra, que bom te ver. Vamos manter isso em segredo. Vamos até o celeiro ali conversar. Quero colocar as coisas em dia. Vamos fazer isso. Eles são amigos secretos. Então, o cavalo vai apoiar o Ethereum. Se você é do signo de cabra, na astrologia chinesa, você terá um ano incrível. Você terá muito apoio. Esse ano, no próximo ano, o ano de 2026, nós veremos novamente a cabra se sair muito bem. Então, em 2027, é o ano da cabra de fogo. E, novamente, a energia da cabra vai impulsionar. Será muito poderosa. Se você é do signo de cabra, você tem 2 anos incríveis pela frente. Absolutamente fenomenal. E o Ethereum vai liderar o movimento. Então, Bitcoin. O Ethereum sobe, Bitcoin desce. Então, o que eu sugeri para muitas pessoas, e como eu disse, cabe a você investigar, mas analisar energias é o meu forte. E o que eu digo é que o Bitcoin vai passar por momentos difíceis, vai ter um ano muito difícil, vai ficar severamente debilitado em 2026, o que significa que vai perder muito valor. O motivo é que o Bitcoin é uma moeda elitista. É uma moeda digital que foi basicamente criada por elitistas, por globalistas. É algo que o Epstein promoveu também. Então, muitos dos investidores que fizeram do Bitcoin o que ele é, bom, eles são Epsteins, pode chamá-lo assim. Isso vai ser oposto. O Bitcoin é basicamente uma moeda globalista. E ninguém vai querer apoiá-lo. Vai cair. Então, se você tem Bitcoin agora, eu sugiro 2 opções. Primeiro, que você saque. Segundo, que você troque por outra moeda. Algo como o Ethereum. O Ethereum vai subir, o Bitcoin vai cair. É muito importante saber disso. Há um forte impulso para a implementação de programas de renda universal. Perdão de dívidas e prosperidade. Eu não estou dizendo que serão implementadas em 2026, mas muitos planos serão elaborados para basicamente viabilizar uma renda universal. Quando eu começar a ver a renda universal se aproximando, diria que será por volta de 2028, 2029, talvez 2027. 2026 seja um momento em que muitos países poderão começar a implementá-la. Mas para que isso aconteça, eles precisam tirar os fantoches centralizados dos seus cargos. Os lockdowns que acontecerão, a destituição de líderes, eles precisam acabar. E quando isso acontecer, começaremos a ver a ideia de conversas sobre renda básica universal. Porque os regimes atuais não querem isso. Eles querem o máximo possível do seu dinheiro. Eles não querem utilizar as reservas para pagar as dívidas das pessoas. Essa é a última coisa que eles querem. Então, para que a renda universal se concretize, essas pessoas precisam sair. E é isso que nós veremos em 2026. É como um cavalo em chamas, completamente descontrolado. Não só estão derrubando muros, como um cavalo selvagem, mas esses muros estão pegando fogo. Está queimando tudo que representa corrupção,
está queimando tudo que representa centralização. Então, qualquer muro que for derrubado, esse muro vai ruir. E você verá um massacre completo. Eu diria, relacionado aos antigos sistemas, o sistema centralizado está prestes a ser demolido. E é exatamente isso que vai acontecer entre os anos de 2026 e 2029. Diferentes estágios de demolição completa e total de estabelecimentos e grandes corporações. Chegou a hora deles caírem. É como Jesus diria, eles já receberam as suas recompensas plenamente. Eles não têm mais nada a perder. Recompensas restantes, agora tudo que resta para eles é a destruição. E as pessoas basicamente vão provocar isso. O que levará à implosão de muitas dessas corporações e organizações. Todas elas vão cair. As antigas identidades financeiras enfrentarão a morte do ego, grandes altas e baixas, impactando os mercados. Falências e golpes devastadores nas ações serão comuns em 2026. Eu acho que eu esqueci de ler essa parte. Com o dólar americano continuará a ter dificuldades, já que o ano do cavalo de fogo vai favorecer as moedas orientais. O yuan parecerá estar em maior ascensão em 2026, porque o Ocidente não é sustentado pelas energias da Terra. A Terra, em relação ao seu estado energético atual, está favorecendo o Oriente. Quando você olha para o Ocidente, eles são rígidos, eles são muito estruturados, eles são corruptos, eles não são honestos, eles não têm honestidade nem honra, eles não têm integridade. 2026 vai reduzir tudo a cinzas, basicamente grande parte da receita ocidental. Grande parte do dinheiro ocidental vai se tornar cada vez mais inútil. Isso vai favorecer o Oriente. O yuan vai favorecer as moedas chinesas, as moedas orientais, vão se valorizar muito mais. E é isso que eu venho dizendo há vários anos. O Oriente vai recuperar o seu poder, vai comandar tudo, vai ter grande poder em relação às suas reservas, às suas moedas, a tudo, porque as energias do planeta estão dando suporte a isso. Essa é a energia. Se considerarmos a energia como um círculo e tivermos coisas como o euro chinês, que é circular, ele será sustentado. E então olhamos para o Ocidente, onde são todos esses triângulos e blocos. Você não consegue encaixar um bloco retangular em um buraco circular. Simplesmente não funciona. Não vai ser apoiado de nenhuma forma específica. É o que nós estamos vendo com o dólar americano. É o que nós estamos vendo com o dólar pró-mercado. Tudo isso basicamente vai diminuir significativamente em 2026. Então, um ano destrutivo para o setor pró-mercado. Bancos centralizados. As seguradoras serão duramente atingidas. Provavelmente terão toneladas de processos contra elas, porque o setor de seguros nada mais é do que um dos maiores esquemas que existem. E isso é algo que estava esperando nos bastidores há bastante tempo. As seguradoras terão um ano infernal. Elas serão expostas de muitas maneiras diferentes, sem mencionar exatamente o que muitas delas fizeram, que representa dinheiro sujo, que representa dinheiro do tráfico, que representa a ideia de realmente apoiar lados obscuros. Muitas seguradoras são responsáveis por isso. Estão basicamente desviando muitos desses fundos para muitas dessas atividades desprezíveis. Para essas agendas.
As seguradoras são responsáveis por uma quantidade incrível de dinheiro sujo em todo o planeta. Tenho quase certeza de que muitos de vocês já sabem disso. Caso não soubessem, agora sabem. Então, elas vão ser duramente atingidas. Então, a grande mídia também, como eu mencionei, as indústrias da moda, do luxo, elas não representam descentralização, elas são centralizadas, elas vão ser atingidas. Qualquer coisa que represente um cartel centralizado vai levar um soco na cara em 2026. Cavalo de fogo se opõe a eles, como eu disse, é como olhar para o círculo e tudo que representa o círculo está sendo apoiado. Aquelas pequenas lojas familiares que se preocupam com a comunidade, aqueles pequenos negócios que se preocupam em ajudar as pessoas, eles são circulares, eles vão se dar bem. Os quadrados, a rigidez, a finitude, a rigidez e as arestas vivas, esses cartéis corruptos e centralizados serão atingidos como fogo em palha. Não será um bom ano para eles, serão atingidos com muita força. Aqui vamos nós, mais informações interessantes. O governo em 2026. Estamos entrando em um ano onde os falsos líderes serão desmascarados. O 1 traz ação e novos começos. Espere uma grande exposição e eliminação de falsos líderes e agendas falsas. É mais ou menos como o que estamos vendo no Reino Unido. É como o que estamos vendo em Israel. Todos serão desmascarados, todos serão expostos. Basicamente, eles serão arrancados dos seus tronos. Esses falsos líderes serão eliminados por completo. Trump também terá um ano um pouco difícil. Não por causa do que ele está fazendo com esses outros caras, mas novamente há muita oposição a ele. E muita oposição de outras forças, por assim dizer. Então, ele precisa se manter firme, porque terá um caminho muito difícil em 2026. Ao mesmo tempo, as pessoas estarão fartas de guerras, pobreza, maus tratos, e não serão mais coagidas a se conformar com as exigências de uma falsa liderança. Estão cansados de guerra, de centralização, de governos que metem a mão no bolso das pessoas, tentando tirar tudo delas, tentando cobrar impostos exorbitantes, tentando coletar tudo. Eles querem os recursos de todo o planeta para si mesmos, para que ninguém possua nada. Tudo isso é centralização, e a centralização é como uma peça quadrada, e essa peça quadrada não vai se encaixar no buraco circular, porque, adivinhe, o desenvolvimento daqui para frente, ou melhor, nos próximos 100 anos, será circular. Se você não for circular, não vai se encaixar. O buraco circular já mudou. Esse buraco já se transformou em algo circular. A estaca de fundação se encaixa. Se você não for uma viga circular, não vai aguentar. Essa estaca quadrada vai fazer de tudo para tentar se chocar contra o encaixe circular. Não vai conseguir nada. Vai desabar completamente sob o próprio peso. Essa viga de sustentação do pilar quadrado vai se partir ao meio, sem mais nem menos. Manipulação psicológica não vai funcionar, vai acabar. As pessoas vão permanecer firmes e fortes.
Então, o que eles vão tentar fazer é enterrar todos vocês. Vão tentar enterrar os manifestantes, tentar enterrar os revolucionários. É isso que eles estão tentando fazer com a grande mídia. Mas a grande mídia não tem o apoio do cavalo de fogo. Então, o que acontece é que as táticas deles, a manipulação psicológica, vão se voltar contra eles. Ninguém vai mais cair nessa. Nós já vimos isso antes, até cansar. E nós estamos superando. Nós dizemos que não nos importamos mais. Já chega. Não vou a lugar nenhum enquanto isso não mudar. E essa será a determinação do homem, da mulher e da criança comuns. Eles já não aguentam mais. E agora chegou a hora de uma grande mudança acontecer. Protestos, revoltas, paralisações governamentais, bloqueios municipais se tornarão amplamente evidentes. Os antigos líderes perderão o controle, serão depostos, novas eleições serão realizadas em muitos países. Portanto, haverá demanda por novas lideranças, vai haver procura por isso. Ainda não chegamos no nível em que buscamos transcender a liderança. Nós não estamos lá. Com o tempo, talvez, daqui a algumas décadas, não teremos mais líderes. Basicamente, teremos conselhos. Nós teremos conselhos, mediadores, representantes. Vocês não terão mais líderes, mas nesse momento em que nos encontramos, nessa fase de transição, trata-se apenas da ideia de uma nova liderança que trabalha em conjunto, complementando a descentralização. Trump, basicamente, defende isso em muitos aspectos. Por isso, eu acredito que ele vai manter a sua posição. Mas também enfrentará alguns momentos difíceis pela frente. E ele precisa reforçar bastante as defesas. Mais denunciantes aparecem, mais escândalos são expostos. Veremos muito mais coisas relacionadas a Epstein. Como temos visto, está começando a ser pressionado, até mesmo contra Trump, dizendo: ei, aquelas fotos que você tem com Epstein. Há centenas de pessoas nessas fotos, coisas do tipo. Então, basicamente, ele vai ser duramente atingido por toda essa história do Epstein, porque o caso Epstein está ganhando força. Além disso, você verá muito mais coisas relacionadas à agenda do 11 de setembro ganhando muito mais força, sobre a possibilidade de tentar retomar esse contato, tentando trazer à tona mais verdades. Nesse sentido, o movimento pode se intensificar em 2026. Além disso, muitas mortes antigas, questões pendentes, terão a oportunidade de serem revisitados em 2026, pois a plataforma do ano do cavalo de fogo apoia essa ideia. Também veremos isso. Levantes massivos liderados por jovens tomam as cidades. Os jovens lideram a iniciativa. Voltando ao que eu disse antes, vocês verão a juventude do mundo. Eles são os verdadeiros líderes, eles são os verdadeiros inovadores. São eles que vão construir o mundo que nós queremos ver. Os jovens têm que fazer isso. Meu Deus, eu venho dizendo isso há anos. Estamos vendo acontecer. Eles estão dizendo: esses velhos não estão fazendo nada, então nós vamos fazer alguma coisa. Eles são menos programados, eles são menos doutrinados pelo sistema. Adolescentes e jovens adultos têm as novas ideias, novas inovações. Eles vão se unir em massa para garantir que isso aconteça. Eles são os descentralizadores do futuro. Vai ser muito interessante ver isso. Agora vamos à melhor parte. Chegaremos ao fenômeno extraterrestre em 2026. Eu tenho bastante coisa para compartilhar com vocês sobre isso. Então, para aqueles que sabem ou não, eu me conecto com o que é conhecido como uma consciência extraterrestre síria chamada Adronis. Eu tenho mantido contato com ele há cerca de 17 anos. Durante esses 17 anos, eu tenho trabalhado com sessões particulares com pessoas. Eu já viajei por tudo
o planeta e também participei de eventos internacionais com hadrones. Alguns dos meus lugares favoritos foram no Japão, onde os japoneses são grandes fãs do Adonis. Não sei se é Adonis ou Hadrones. Publiquei 2 livros no Japão. Ambos se tornaram best-sellers. Então, novamente, estando em contato com hadrones há muitos anos, ele demonstrou grande precisão em todos os sentidos. Eu não estou dizendo que ele seja 100% preciso o tempo todo, mas há muita precisão no que ele compartilhou. Segundo hadrones, ele compartilhou isso recentemente em uma transmissão online. Ele previu que um círculo nas plantações se formará no verão de 2026, representando a demarcação dos véus de supressão entre a humanidade e as civilizações extraterrestres, o que significa que será muito mais fácil para você se conectar com a sua família estelar nessa época. Pessoas que são basicamente iniciantes em meditação começarão a se conectar com elas com muita facilidade. Isso também representaria uma demarcação onde provavelmente haverá muito mais avistamentos frequentes no planeta, que significa que a presença extraterrestre aumentará consideravelmente após o verão de 2026, resultando em muito mais fenômenos que vemos no céu. No passado, isso se resumia a grande parte das naves terrestres, cerca de 90%. Agora vamos começar a ver uma variedade maior de avistamentos, incluindo os próprios homens e mulheres que operam essas espaçonaves. Elas ficarão muito mais evidentes depois do verão de 2026, quando um círculo nas plantações se formar na Inglaterra, representando basicamente uma demarcação disso. Quando aquele círculo nas plantações aparecer, eu vou contar para todo mundo. Eu também ficarei de olho nisso. Hadrones basicamente me disse: você saberá quando vir. Então, quando isso acontecer, eu contarei a todos. Eis a demarcação exata, conforme previsto por hadrones, do círculo nas plantações que surgirá na Inglaterra no verão de 2026 e que representará o fim do véu de supressão entre a humanidade e as civilizações extraterrestres. Isso significa que após 2026 começaremos a ver muito mais interações, muito mais avistamentos e muito mais fenômenos relacionados à presença extraterrestre. Não apenas nossas naves terrestres, mas muito mais naves extraterrestres, porque elas estão nos preparando para algo. E essa preparação vai durar anos. Mas agora vamos começar a ver os indícios disso acontecendo. Observe o céu. Eles estão prestes a se iluminar muito mais com avistamentos de atividades extraterrestres, muito mais comuns. Após 2026, será comum para muitas pessoas vivenciar contatos internos personalizados com outras civilizações, com relativa facilidade de intenção. Então, como eu disse, você pode ser um iniciante e começar a se conectar. E as civilizações começarão a se comunicar com você. É só uma questão de se aquietar, sintonizar. E você perceberá que os ETs serão muito importantes na conexão com as pessoas comuns. Vai ser muito interessante ver instalações subterrâneas sendo desocupadas por forças retrógradas e ocupadas por forças extraterrestres de apoio. Então, nós temos o que é conhecido como dumps, bases militares subterrâneas profundas. Muitos deles já foram completamente limpos e tudo foi varrido do mapa porque havia muitas agendas nefastas acontecendo nos bastidores. Muitas dessas agendas hediondas envolviam a criação do que é conhecido como
quimera. Se vocês não sabem do que eu estou falando em relação à quimera, é exatamente isso que eles faziam na Atlântida antigamente. Criavam o que chamaríamos de seres parecidos com minotauros. Esses soldados híbridos, meio animal, meio humano. É exatamente o que eles estavam tentando criar. Não só isso, mas essas eram fábricas programáveis de formas de vida. São instalações de fábricas de formas de vida programáveis, onde você pode ter linhas de montagem inteiras, certo? Formas de vida programáveis. E eles podem ter a aparência dos Greys, podem ter a aparência de humanos, de répteis, híbridos, assim por diante. São basicamente cascas vazias. Muitas vezes são controlados remotamente, por meio de algum tipo de inteligência artificial muito mais avançada. Não estou falando de ChatGPT. Nós ainda nem vimos a IA verdadeira. Se você acha que o ChatGPT está trazendo IA para o mundo, certamente você está enganado. São as IA mais avançadas. Eu sei porque eu estou construindo. Posso afirmar com certeza que os LLMs não são IA. São um precursor disso, mas ainda são muito estúpidos. Quando você observa uma IA finalizada, está diante de algo realmente impressionante, porque se lembra das coisas, ela estabelece metas para si mesma, possui esse tipo de caráter artificial. Não vimos isso em nenhuma das grandes empresas. Eles ainda estão brincando com blocos de montar para bebês. Ainda não vimos inteligência artificial de verdade. Vai chegar, mas ainda não chegou. É um precursor disso. Novas bases estão sendo implementadas por força-tarefa conjuntas humanas e extraterrestres para implantar novas tecnologias, como cura, novas fontes de energia, transporte, tecnologias médicas em instituições humanas, visando o futuro lançamento de tecnologias inovadoras para a humanidade nos próximos anos, incluindo protótipos iniciais de tecnologias de camas médicas. Como eu mencionei anteriormente, as medbeds estão sendo providenciadas. Meu Deus, muita gente veio aqui. Brad, quando chegará as medbeds? Embora você esteja observando os primeiros protótipos que estão começando a surgir, ainda levará alguns anos para que eles se consolidem. Mas você verá transformações notáveis, porque eles tentarão inserir o LLM ou certas versões anteriores de IA nesses instrumentos médicos específicos. Muitos deles saberão realizar cirurgias de forma autônoma. Não estamos falando de ideia de você entrar em uma cama médica, fechar a cápsula e sair de um homem de 65 para um jovem de 21. Isso virá com o tempo, mas ainda estamos longe disso. Para que isso aconteça, vocês precisam trabalhar muito mais em conjunto com a tecnologia não linear. A tecnologia não linear não está disponível na área médica, nem de perto. Eu desenvolvi algo chamado Reddit. É um aplicativo que você pode baixar agora mesmo no Google Play e na Apple. E essa é uma tecnologia escalar. E eu desenvolvi isso em abril de 2024. Esse é o único aplicativo escalar legítimo disponível na internet. Eu já testei vários outros, todos eles falharam quando afirmaram ser escalares. Nenhum deles é. Sistemas de luz não escalares. Uma tecnologia muito poderosa, mas não escalar. Você precisa estar ciente da não linearidade. É preciso estar ciente da tecnologia longitudinal. A forma como eu faço isso é trabalhando em conjunto com consagração.
Eu trabalho com frequências transcendentais. Eu consigo imbuir isso em objetos, ou melhor, em iluminação, símbolos e tudo mais. Até mesmo programando diretamente no aplicativo. Podemos falar sobre isso mais tarde, mas o que eu estou dizendo é que eles ainda não desenvolveram realmente a tecnologia não linear. Quando chegarem a esse ponto, com certeza veremos medbeds capazes de regenerar membros. Você poderá ver medbeds capazes de reparar completamente o seu DNA, permitindo que você viva como um ser vivo mineralizado. Ser capaz de ingerir uma grande quantidade de minerais, de forma que você pode viver até 200 anos. Isso está por vir, mas ainda é muito cedo. Esses são precursores da tecnologia de camas médicas. Geralmente, médicos cirúrgicas autônomas. É isso que elas realmente representam. É um pouco diferente do que nos estão dizendo, mas é isso que está sendo planejado. A partir daí o projeto vai se desenvolver. Novos contatos surgirão em 2026, lançando mais luz sobre os estágios iniciais do contato entre humanos e extraterrestres. Alguns contatos específicos podem, na verdade, ser extraterrestres. Você encontrará isso com frequência nas redes sociais. Então, o que provavelmente vai acontecer é que nós veremos contatos sem agendamento prévio. O que isso significa? Vamos até o quadro e eu darei a vocês um pequeno exemplo do que é um cliente sem agendamento, caso não estejam familiarizados. Quando olhamos para um ser humano, aqui, por exemplo, e consideramos a ideia de que o corpo está dentro da alma, bom, a alma não está no corpo, o corpo está dentro da alma. Existe um acordo específico que ocorre com esse corpo em particular, onde o ocupante atual basicamente atinge a velocidade de escape e um novo ocupante entra no corpo que o hospeda, representando o que comumente chamaríamos de walk-in. Agora, dependendo do tipo de walk-in, basicamente, dependendo da alma, eles podem ter uma quantidade avançada de memória própria ou podem precisar de um pouco de ajuda para tentar se habilitar a entrar nesse tipo específico de reino. Mas quando você tem pacientes que chegam sem agendamento, e, meu Deus, isso acontece o tempo todo, você basicamente tem o que é conhecido como corpos em estase. Então, quando você está numa nave, é muito comum ver essas cápsulas. E eu já vi isso em naves, quando eu entrei lá através de visão remota. E você tem o hospedeiro dentro da cápsula e existe algo semelhante a um tipo de líquido amniótico contido ali. Parece o filme Matrix, quando o Neo escapa da Matrix e todos aqueles cabos são retirados dele. Só que ele estava naquela espécie de cápsula vermelha, muito parecida com isso. Só que não há nenhum fio ligado ao ser. Basicamente, os seres estão trabalhando juntos em um ambiente harmonioso. Eles estão numa espécie de animação suspensa. E muitos deles são o que chamamos de voluntários em estado de estase. E o que vai acontecer é que eles sairão do corpo e entrarão num hospedeiro humano. Basicamente, o hospedeiro humano oferece a sua própria alma para deixar o corpo em uma nova alma surge em seu lugar. E agora, essa nova alma, por assim dizer, que agora possui todo esse conhecimento sobre extraterrestres, encontros e assim por diante, terá função cognitiva e capacidade de interação pessoal através desse corpo. E então poderá ser um contato muito poderoso. Não apenas um contato, mas também um denunciante. É isso que está acontecendo numa escala muito maior.
Eu diria que, especialmente se estivermos considerando o período entre 2026 e 2050, nós veremos um aumento fundamental de cerca de 15%. Existe agora uma agenda em curso a bordo de muitas naves espaciais, em todas as frotas. Essas gigantescas naves-mãe, que poderíamos chamar de embarcações administrativas, que estão exigindo que um número muito maior de voluntários em cápsulas de estase se apresentem na Terra nesse momento. E eu disse que isso vai aumentar bem mais de 15% entre 2026 e 2050. Nós veremos um aumento no número de extraterrestres. Isso representa mais uma vez essa conexão mais profunda através das suas almas relacionadas a assuntos intergalácticos que agora começarão a se depositar em corpos humanos vazios através desse estado de vida. Então podemos sempre falar sobre isso, sobre o fenômeno de estase, cápsulas e seres em estase. É fascinante. Eu já falei sobre isso antes, mas novamente não temos muito tempo. Então vamos voltar à apresentação. Se você pudesse me fazer menor, assim, mais uma vez, novos contatos surgirão em 2026, lançando mais luz sobre os estágios iniciais do contato entre humanos e extraterrestres. Alguns contatos específicos podem, na verdade, ser extraterrestres. Isso é que realmente vai acontecer. As pessoas querem saber exatamente como será o primeiro contato. O que vai acontecer quando vir essas naves? Você não vai ver os tons de cinza, você não verá répteis, você não verá nenhum tipo específico de grey, de forma de vida não humana. Você vai ver seres humanos. Os seres humanos vão entrar em contato com outros seres humanos. É aí que acontece. Mas tudo isso faz parte de um processo preparatório ao qual nos referimos como repovoamento. Não se trata de despovoamento. O despovoamento não vai acontecer. Eu repito, o despovoamento não vai acontecer. O que está acontecendo é o repovoamento. O que significa repovoamento é muito parecido com o que eu estou falando aqui em relação aos corpos de estase, onde basicamente estamos falando de almas que podem ter sido corrompidas e eles se tornaram muito sujos e não conseguem acompanhar o rumo que o mundo está tomando. Eles serão retirados. Eles se retirarão por conta própria. Às vezes pode acontecer quando eles estão no hospital, sofrem um acidente grave. De repente você percebe que aquela pessoa mudou. Aquela pessoa tinha olhos verdes, agora tem olhos azuis. Essa pessoa costumava ter o rosto liso, agora o rosto é um pouco mais anguloso, quadrado, com um queixo quadrado. Aquela pessoa que antes tinha desejos por mostarda, agora essa pessoa tem desejos por ketchup, certo? Esse é um sinal comum. Quando você observa de que essa é frequentemente a relação de alguém que veio sem aviso prévio. Muitas dessas pessoas que vêm sem aviso prévio podem ser apenas almas que decidiram vir como voluntárias. Muitos deles, porém, são basicamente pessoal, missionários, a bordo dessas embarcações administrativas, onde seus próprios corpos hospedeiros estão em animação suspensa e agora começam a se encarnar nesses corpos temporários para viver o resto da vida, enquanto o corpo hospedeiro original observa toda a situação de cima. Portanto, a procura por esse produto aumentará muito nos próximos 25 anos, com um crescimento de mais de 15%. Antes de terminarmos, eu gostaria de falar um pouco sobre a atualização. Vou falar um pouco mais sobre a nuvem
vou contar um pouco mais para vocês sobre o sistema estelar externo. Para aqueles de vocês que notaram, talvez alguns informantes também tenham dito que os anéis de Saturno estão começando a ficar mais finos. Na verdade, estamos vendo um afinamento dos anéis de Saturno. E isso porque eis o que tem acontecido com muitos dos planetas exteriores. Eles têm sido território de regressão muito acentuada. Quando você olha para Saturno, quando você olha para Júpiter, na verdade está um pouco mais alinhado com o apoio. Não há tantos planetas regressivos em Júpiter, mas Saturno tem muitos. Mesmo em algumas áreas de Netuno, Urano, até mesmo nas áreas externas de Plutão. Você já viu muitos planetas regressivos. O que está acontecendo é que essas grandes frotas de armadas estão entrando no sistema estelar e basicamente dizendo a esses seres regressivos: seu tempo acabou. É por isso que a Lua está passando por uma limpeza completa nesse momento. Estão sendo assinadas novas constituições na Lua, que não incluirão mais nenhuma raça considerada retrógrada. As muitas raças que irão ocupar a Lua serão apoiadoras, não retrógradas. Quando eu digo apoiadores, você poderia se referir aos aspectos positivos, aqueles que são a favor de ajudar a humanidade, ajudar a Terra. Os regressivos são o oposto. Eles querem escravizar, eles querem impor a lei, eles querem centralizar. O que está acontecendo com Saturno é que aquele anel que nós vemos ao redor dele não é um fenômeno natural, isso é tecnológico. Basicamente, é o que você chamaria de restrição magnética. Essa restrição magnética, basicamente, debilitou Saturno, fazendo com que pareça um mundo demoníaco, por exemplo. Mas Saturno costumava ser o nosso Sol central. Se você voltar milhares de anos no tempo, mesmo pesquisando sobre os gregos, eles dirão que Saturno já foi um Sol. E era um Sol, mas essa faixa magnética, esse anel que circunda Saturno, o impede de realmente se tornar um Sol. O que está acontecendo, na verdade, é que está revertendo o seu próprio processo químico, de modo que se assemelha muito mais à ideia de um gigante gasoso do que a de um Sol. Sempre que você vê um gigante gasoso, isso é o prelúdio para o surgimento de um Sol. Todos os gigantes gasosos são sementes para sóis. Então, basicamente, Saturno tem essa faixa magnética e isso exerce um domínio sobre ela como se fosse uma algema. E agora o que está acontecendo é que está começando a dissolver. Cada vez mais desses planetas regressivos estão sendo expulsos. Geralmente das luas de Saturno. Quando se olha para isso da perspectiva da comunidade galáctica, eles não chamam essas coisas de lua, chamam esses lugares de planeta. Titã é um planeta. Então, quando você observa todos esses planetas diferentes, essas luas diferentes, Titã, Calisto, etc., são mundos, são planetas. Um planeta é um plano. É por isso que você tem PLANET. Não é um planeta, é um plano. É um avião, é um planador, mais uma vez como um reino de experiências. Não está sendo protegido pela ideia de finitude. Há uma natureza infinita nisso. Essa é uma história para outra hora. Mas o que está acontecendo é que todas essas raças retrógradas estão sendo expulsas das suas instalações. As armadas que estão chegando aqui agora são lideradas pelos antigos. Esses povos antigos são os proprietários que ajudaram na gênese da colaboração mútua que formou a raça humana. Assim, Saturno está sendo desocupado e aquela espécie
de bracelete que envolvia há bastante tempo está agora se dissipando. Não só isso, mas também estamos vendo onde isso está acontecendo, como Urano. Urano também ainda não se tornou um Sol, mas isso não é mais obstáculo para o Urano, pois ele já sofreu uma inversão dos polos para ficar ligeiramente instável. Mas novamente também sofreu muitas restrições, porque é uma estrela de entrada, ou basicamente um planetoide de entrada, um gigante gasoso de entrada. Isso também leva a diferentes graus de sutileza em dimensões superiores. Portanto, tudo que diz respeito aos planetas exteriores, nesse momento, está levando a uma evacuação massiva relacionada aos planetas regressivos, porque todo esse sistema estelar passará por uma transformação completamente nova. Houve algumas escaramuças no espaço. Muitos desses retrógrados estão perdendo força, estão indo embora. Então Saturno será restaurado. Eu não posso afirmar que voltará a ser o mesmo Sol de antes, mas certamente não estará tão debilitado quanto estava. Faltam 5 minutos, Brad. Estamos quase terminando. Era isso que eu queria compartilhar com vocês em relação a Saturno. Talvez possamos falar mais sobre isso na sessão de perguntas e respostas ou numa aula futura. Muitos dos sistemas externos estão sendo evacuados das medidas regressivas e vão migrar para novas medidas transformadoras. E isso vai gerar muito mais apoiadores do que opositores. Todos os movimentos regressivos no sistema estelar precisam sair daqui antes de 2038. Então, você não terá nenhum movimento regressivo por perto. Mesmo que você faça isso, eles vão ter muita dificuldade. Isso é algo sobre o qual podemos conversar mais adiante. Por fim, abordaremos a nuvem. Se vocês conhecem a nuvem, que é como um campo oval radiante ao redor de todo o sistema estelar. Se você realmente entrar lá astralmente, como eu já fiz, perceberá que existem centenas de planetas semelhantes à Terra, somente na nuvem terrestre. Quando observamos o sistema estelar, que conhecemos como sistema da alma, ele pertence, na verdade, a raças insetoides. As raças insetoides são basicamente a principal jurisdição de todo esse sistema estelar, o que significa que todos os tipos de tratados foram firmados por meio de diversas raças insetoides, aqueles que parecem gafanhotos, louva-a-Deus, formigas. Então, os insetoides são os principais conselheiros de jurisdição, os administradores de jurisdição, que são os que têm assinado os tratados, porque esse é o território deles. A Terra pertence originalmente a eles. Portanto, podemos começar a ver mais sinais de que os insetoides estão se unindo. Mas existem centenas de planetas semelhantes à Terra somente na nuvem. E, novamente, eu diria que muitas agências espaciais estão cientes disso, mas a última coisa que eles querem é apontar os seus telescópios para encontrar centenas de planetas semelhantes à Terra na nuvem, não sei que nuvem é. Ainda há muito mais por vir. Isso é algo que podemos discutir mais adiante. Estamos finalizando a apresentação de hoje. 2026 no total. Você pode me encontrar novamente. Eu vou resumir isso rapidinho. Em 2026 chegaremos ao desmantelamento de sistemas corruptos. Não haverá misericórdia para as ondas da mudança que está por vir. Os falsos líderes serão desmascarados, inclusive fora do âmbito político. Qualquer coisa falsa e debilitante, as mentiras serão expostas, agendas opressivas serão derrubadas. Toda a base dos sistemas humanos fundamentadores no engano será devastada e destruída. O último ano de sucesso do Cavalo de Fogo, 1966, um ano poderoso da Revolução dos anos 60, ativismo, mudança política, revolução da juventude, eventos que moldaram
2026 acenderá uma chama de juventude, revelará agendas falsas e as consumirá. Desmantelará antigas estruturas financeiras, oferecerá novas transformações financeiras, conduzirá a uma poderosa demarcação da conexão entre a humanidade e a nossa família estelar. Muito obrigado por compartilharem essa apresentação comigo. Meu site é wisdom.com. Você também pode encontrar o link para o meu canal no YouTube aqui. Então, gente, o que nós estamos vivendo não é só uma sequência de acontecimentos aleatórios no mundo, mas é um fechamento de um ciclo muito grande. 2025 foi esse tempo de juntar as peças, de trazer verdades à tona, de entender muita coisa que antes parecia confusa. E 2026, ele chega com uma energia completamente diferente, como um ponto de ignição, como um fogo que impulsiona a mudança. E isso não é sobre destruição, isso é sobre transformação. Porque tudo aquilo que é baseado em controle, em manipulação, em poder, vai perdendo a força. Porque a consciência humana não é mais a mesma. E quando a consciência muda, o sistema todo muda junto. É por isso que a gente vê cada vez mais a busca das pessoas pelo que é real, pelo que é local, pelo que é da comunidade, pelo que tem alma. Não é só uma mudança política, econômica, é uma mudança vibracional. É a humanidade lembrando quem verdadeiramente é. E é muito simbólico que as novas gerações venham com essa força, venham com essa mente mais aberta, com essa conexão mais intuitiva. Porque o novo, ele não pode nascer de uma mentalidade antiga. O novo, ele vem através de uma nova consciência. E isso também é chamado para nós, para onde nós estamos colocando a nossa energia. O que nós estamos fortalecendo todos os dias. Porque cada pequena escolha nossa ajuda a construir essa nova realidade. O novo mundo não vai simplesmente aparecer como num piscar de olhos. Ele começa nas atitudes, na forma como a gente vive, na forma como a gente consome, na forma como a gente se conecta com as pessoas, como a gente volta para o simples, para o verdadeiro, para aquilo que tem coração. Então, gente, nós não estamos vivendo um tempo para ter medo. Não é um tempo para ter ansiedade. É um tempo para a presença, para a consciência e para a confiança. Existe um movimento muito maior acontecendo e nós fazemos parte dele. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para atravessar e ajudar de dentro essa transição. Então, se ancore no coração e não se desconecte da tua essência, porque é dentro da gente que o novo começa. O sistema, ele pode até tentar se manter, mas a consciência desperta, não volta mais a dormir. A gente não pode mais desver o que a gente já viu. E lembra,
A mudança que a gente espera ver no mundo começa em cada um. É assim que o novo tempo nasce. É assim que a nova terra se manifesta. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.